Olá pessoal, tudo bem? Hoje ali trazemos a resposta à nossa tradicional enquete dominical, que acontece todos os domingos, até pelo próprio nome, né? Enquete dominical. Acontece a todos os domingos, já temos mais de 100 enquetes, né? No nosso Instagram, Leonardo Mota M _. E aí a enquete fica disponível no Stories, não é? Por volta de 9 horas da manhã e passa 24 horas para quem que desejar discutir licitação e tomar um pouquinho do tempo para discutir lá o tema. Geralmente com um caso concreto, com uma situação hipotética, mas que vá trazer alguma explicação na legislação, alguma jurisprudência ou alguma discussão de algum tema, né, realizado na licitação de contratos. Tá? Lembrando que nós temos aí no canal no YouTube, onde os vídeos também e outros vídeos estão disponíveis sobre licitações e contratos. E temos um canal, um grupo no Telegram, para quem desejar vir tirar sua dúvida gratuitamente ou vir colaborar também, né? Em licitação lá para o nosso grupo. Nós temos mais de 400 colegas já no nosso grupo do Telegram. Basta entrar na bio ou basta entrar, então, nos pedir lá no direct o link para você entrar direto. Clicou, entrou e vem participar conosco desse grupo, tá bom? Mas vamos à nossa enquete. Olha só, a enquete dessa semana veio discutir um assunto muito importante e agora fundamentado na Lei 14.133, que é a questão da não assinatura do contrato após a licitação. Uma vez homologada a licitação, o licitante é convocado para assinar o contrato, mas ele não comparece para a assinatura. Então, a nossa enquete vai discutir o que, a administração poderá fazer. Não é? A administração poderá convocar o remanescente, como serão essas regras na Lei 14.133. E essa é a nossa ideia da enquete. Vamos lá? Olha só. Determinado órgão realizou a concorrência para a construção de um posto de saúde, né, pela Lei 14.133. Logicamente, entendemos que está tudo regulamentado e toda a equipe capacitada. Após a homologação, o órgão convocou a vencedora para a assinatura do contrato, que não assinou no prazo determinado. Não é? Então, imagine que concedeu um prazo de 5 dias úteis, 10 dias úteis, enfim, encaminhou eletronicamente para assinatura e a licitante não assinou o contrato no prazo determinado pela administração. Foram então convocadas as licitantes remanescentes para a assinatura do contrato com o preço da primeira colocada. Foi a primeira ação que a administração pública fez, considerando que o primeiro colocado não assinou, o vencedor não assinou o contrato. Como nenhuma licitante aceitou, foi convocada a segunda colocada para a negociação e assinatura do contrato, mesmo com seu preço acima do primeiro colocado. E então, esse procedimento está correto? Tivemos aí a maioria dos colegas marcando como correto, não é? Mas vamos entender o porquê. E será que os colegas estão corretos? Não é? 73%. Mas vejam só, quem se recorda, a Lei 8.666, ela regrava lá no artigo 64, parágrafo 2º, exatamente a possibilidade da administração pública, uma vez que o vencedor da licitação não assinou o contrato, a administração pública ir na licitação, na ordem de classificação e convocar qual licitante desejaria assumir o contrato, assinar o contrato pelo preço do primeiro colocado. Então, isso era uma regra que nós tínhamos lá temos, né? Ainda hoje estamos em setembro de 2022, na Lei 8.666. Então, a única possibilidade que a Lei 8.666 trazia era convite, tomada de preço, concorrência, licitações para aquisição, né? Uma vez não assinado o contrato, você então convocaria na ordem de classificação e quem assinasse, que desejasse assinar o contrato pelo preço primeiro, seguiria a assumir o contrato. Nós temos no pregão também, na Lei 10.520, no inciso 23, né, do artigo 4º, quando a lei traz o seguinte, que uma vez não assinado o contrato, né, convocado para a assinatura do contrato, cumpra-se o inciso 16 do artigo 4º. O inciso 16 é aquele que fala que o pregoeiro poderá convocar os licitantes subsequentes na ordem de classificação para negociação e aceitação ou habilitação, no caso da primeira colocada for desclassificada ou for inabilitada. Então nós temos essas duas situações no pregão e temos na Lei 8.666 a regrinha onde você só poderia convocar na ordem de classificação para assumir pelo preço do primeiro. No pregão, entendemos que, uma vez que o próprio pregão traz que você retorna lá para o inciso 6º do artigo 4º e no inciso fala em negociação de proposta, entendo que é possível, não assinou o contrato no pregão, você retorna ao pregão e convoca a segunda colocada para negociar e você poderá
inclusive assinar o contrato pelo preço dela, desde que o preço dela esteja dentro do preço estimado e máximo da licitação, mesmo que a proposta dela esteja acima do preço da primeira colocada, para o pregão, tudo bem? Pregão a trigo. Mas vamos ver o que a nova lei traz. Olha só, artigo 90, regra que a administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, nota de empenho, não é? Por exemplo, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital, né, de licitação, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas nessa lei. No parágrafo 1º, é onde a lei traz que poderá ser prorrogado uma única vez esse prazo informado lá no edital, desde que justificadamente. Mas vejam o parágrafo 2º. Será facultado à administração quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Olha só, e alguém vai dizer, mas professor, olha só, essa regra é a regra do parágrafo 2º do artigo 64 da Lei 866. E eu vou dizer, sim, é a mesma regra, certo? Só que vejamos o seguinte, vamos continuar. Veja só, artigo 90, parágrafo 4º. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do parágrafo 2º deste artigo, parágrafo 2º, qual é, meus amigos? O que trata que regra que a administração pública poderá convocar os remanescentes na ordem de classificação para assumir o contrato pelo preço primeiro. Então imagine que nenhum dos licitantes aceita essa contratação. A administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá, inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 90, convocar os licitantes remanescentes para negociação na ordem de classificação com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário. Adjudicatário é o vencedor da licitação. Inciso 2º, adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória quando frustrada a negociação de melhor condição. Então, olha só, sim, então, no caso da Lei 14.133, é possível, sim, uma vez que a administração pública convocou o licitante vencedor para assinar o contrato, naquele prazo determinado no edital, ele não compareceu, justificadamente foi prorrogado, se foi o caso, ele não compareceu, a lei, em primeiro momento, ela regra a mesma determinação da Lei 866. A administração convoca na ordem de classificação quem deseja assumir o contrato pelo preço do primeiro, e aí quem deseja assumir vai assumir o contrato. No entanto, se não houver ninguém, nenhum interessado em assumir o contrato, a administração então vai convocar para quem desejar assumir o contrato, olha só, convocando os licitantes remanescentes para negociação na ordem de classificação. Então a lógica é que ele vai chamar logo o segundo colocado, certo? Caso nenhum dos anteriores deseja, nem ele, nenhum dos demais deseja assumir o contrato pelo preço primeiro, e aí ele vai negociar com o segundo, mesmo que o preço esteja acima do adjudicatário, do vencedor, né? E aí ele fala, ó, adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição. Então, mesmo que o licitante não negocie, se a proposta dele está dentro do preço máximo estimado da licitação, né, definido como preço máximo, por exemplo, e ele aceita assumir o contrato, não necessariamente ele terá que assumir pelo preço primeiro. Então a lei permite, né, essa possibilidade, tá bom? Então a resposta, está correto o procedimento? Sim, está correto. Não é? A administração primeiramente convocou os remanescentes para a assinatura do contrato pelo preço do primeiro, pelo primeira colocada, e ninguém aceitou. E aí, se ele for então convocado a segunda colocada, né, pela ordem de classificação, e a segunda colocada informar, por exemplo, tem interesse, mesmo que o preço seja acima, você poderá então negociar, e mesmo que ela não negocie pelo preço dela, ela assumir o contrato. Né? Imaginemos aí um caso concreto, uma licitação de 35 milhões de reais, né? Nós até utilizamos esse exemplo no nosso curso Contratação Direta na Administração Pública, e quando ministramos o curso Aspectos Gerais da nova lei de licitação. E aí imagina uma obra com valor estimado de 35 mil reais, após aquela concorrência, o primeiro colocado foi de 34 milhões de reais, né? 35 milhões o valor estimado, 34 milhões o valor da primeira colocada.
A segunda colocada, 34 milhões e 500 mil. Não é? A administração pública, então, convocou a primeira colocada para assinar o contrato. 34 milhões, a primeira colocada não comparece. A administração pública, então, convoca os licitantes na ordem de classificação, questionando quem deseja assumir o contrato pelo preço da primeira. E aí ninguém aceita. Então, uma outra oportunidade que a Lei 14.133 traz, conforme o parágrafo 4º, aí, inciso 1º e 2º, é a administração pública, então, convocar a segunda, 34 milhões e 500 mil, e perguntar, amigo, você deseja, então, assumir o contrato? O seu preço, 34 milhões e 500, está dentro do preço estimado da licitação e você poderá assumir o contrato. Deseja negociar? Não desejo. Só desejo contratar por esse preço, 34 milhões e 500 mil. O valor é quanto? O máximo aceitável do edital? 35 milhões. Então, tranquilo, você vai assumir o contrato e vai executar aquela obra. Tá bom? Então, muito importante. Então, nós vemos, então, que a nova lei ela traz uma regra, uma mescla de regra da Lei 8.666, quando ela exige inicialmente que a administração demonstre que questionou, né, o licitante na ordem de classificação para assumir o contrato pelo preço primeiro, com uma mescla com o que temos no pregão atualmente, onde, se o primeiro colocado não assinar o contrato, você poderá convocar os remanescentes e no preço dela, daquele remanescente, você assinar o contrato. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Resposta correta? Sim, 73% dos colegas acertaram então a enquete. Mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana a todos e até o próximo domingo com a nossa nova enquete dominical. Um abraço.